Olá pessoal, eu sou o Luiz Felipe, sou um dos sócios aqui da Contabilitar SIG e eu que sou responsável por atualização, legislação, treinamentos, tudo quanto é assunto a respeito do nosso ICMS, né? E estou aqui hoje para passar um pouquinho para vocês das mudanças que a gente vai ter a partir de 1º de julho, das mudanças do regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais. O governo do Estado de Minas Gerais ele resolveu atualizar o regulamento do ICMS, que não tinha uma atualização desde 2002, né? Antes de 2002 a gente tinha, se eu não me engano, 96, então 96 para 2002 nós temos aí 6 anos, e agora, depois de 20 anos, a gente tem uma nova atualização do regulamento. Lembrando que eu sempre gosto de frisar, o regulamento ele não é estático, ele é dinâmico. Não quer dizer que o regulamento de 2002, que a gente vai utilizar até 1º de julho, ele estava desatualizado, né? Ele sempre está atualizado, sempre tem decretos atualizando o regulamento, mas ele estava defasado. Algumas obrigações, algumas exigências, por inovação, tecnologia, mudança de cenário, elas ainda não eram mais praticadas e não faziam sentido. Então, a atualização do regulamento, ela veio, ela ainda continua, a gente passou só por uma primeira fase, vou mostrar as fases desse projeto, né? Mas ela veio para modernizar o nosso regulamento, né? E trazer atualização para o mesmo. Então, coisas como anotar uma ocorrência no RUD-FITO de opção por crédito presumido. Não existe mais esse RUD-FITO, esse livro de ocorrências, em termos de ocorrências, né? Ninguém utiliza dele mais. Não fazia sentido mais ter essa informação no regulamento. Então, algumas coisas nesse sentido foram atualizadas, né? E a ideia do fisco o objetivo do fisco é simplificar e melhorar a interpretação, não gerando interpretações dúbias, autuações desnecessárias, ou seja, para trazer um ambiente melhor de negócios, né, no Estado e ajudar na interpretação do ICMS. Para falar de regulamento de ICMS, eu preciso primeiro, né, dar uma noção do que é esse tributo, o que é o ICMS, entender a lógica da legislação desse tributo e por isso a gente vai entender o porquê que as alterações foram faseadas também. Então, eu gosto de dizer que quando você vê a sigla do ICMS, você vê ICMS, Imposto, Circulação, Mercadorias e Serviços. A gente tem um preconceito, lendo a sigla dele, de que é o imposto que incide na circulação e de que todos os serviços podem ter ICMS, porque eu estou lendo só a sigla, Imposto, Circulação, Mercadorias e Serviços. E não é a lógica. A Constituição conceitua o ICMS lá no artigo 155 como imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de comunicação e transporte, desde que seja intermunicipal. Então, ou seja, a incidência não é sobre sobre a circulação, ela é sobre as operações de circulação. Então, faltou um ozinho aqui para a gente poder classificar essa incidência. E o que é uma operação? É uma operação mercantil, é uma operação de compra e venda. Sempre tem uma transferência de propriedade. Então, para que haja incidência do ICMS, tem que ter a circulação, sim, mas juntamente, ou pode ter ser em momentos diferentes, tem que ter uma operação. E não são todos os serviços que têm o ICMS. Aliás, são só 2 serviços. Transporte e comunicação. O transporte tem que ser intermunicipal, né? Remetente e destinatário ser em municípios diferentes, aí tem incidência do ICMS.
E a comunicação pode ser qualquer tipo de comunicação. Comunicação, telecomunicação, internet, telefone, rádio, TV, qualquer forma de comunicação vai ter incidência do ICMS. No transporte também não importa o que está sendo transportado e nem o modal. Então eu posso transportar pessoas, valores, passageiros e cargas. E eu posso transportar de balsa, avião, ferroviário, aquaviário. Não importa o modal e nem o que está sendo transportado. Para que haja o ICMS, é preciso destinatário e município diferente do remetente. Falando da legislação do ICMS, nós temos no topo da pirâmide aqui, né, da hierarquia das leis, vamos pensar assim, a Constituição Federal com seu artigo 155, que ela basicamente deu competência. Compete aos estados o ICMS. E trouxe algumas poucas regras. E existe um princípio constitucional, né, que é o de reserva de lei complementar. Cabe à lei complementar regulamentar um dispositivo da Constituição e só a ela. E aí nós temos então a Lei Complementar 87 de 1996, chamada de Lei Candir. Então a Lei Candir, ela regulamentou o ICMS a nível nacional. Por que eu estou falando dela? Porque nós estamos falando da alteração do regulamento do ICMS. E o que é um regulamento, né? Quando o tributo tem um regulamento, facilita a busca do pesquisador, a busca das empresas, dos contadores, dos advogados, sobre uma solução sobre aquele tributo. Por quê? Porque a palavra regulamento quer dizer que junta todas as situações relativas àquele tributo num lugar só. Então, se a Lei Candir legislar sobre o ICMS, essa lei tem que estar espelhada no regulamento. Se o CONFAS emite um protocolo sobre o ICMS de Minas, esse protocolo tem que estar espelhado no regulamento. Se a Lei 6763 fala do ICMS, ela tem que estar espelhada no regulamento. Então a gente reúne todas as situações que envolvem o ICMS em um único dispositivo legal. Então logo o nosso novo regulamento ele tem que espelhar a Lei Candir. E o legislador mineiro, né, no caso do regulamento é um decreto, então foi o poder executivo que alterou o regulamento, né, não foi a Assembleia, foi o governo, né, ele tem que respeitar as regras e conceitos que estão na Lei Candir. Então, nós vamos ter essa primeira fase que vai ter o novo regulamento, e o fisco já disse claramente de que não tem mudanças significativas em termos conceituais. Não tem aumento de alíquota, não muda conceito de base de cálculo, não está mudando nada nesse sentido. Tem mudanças no sentido de simplificação de obrigação acessória. Essas são mudanças significativas. Mudanças conceituais, aumento de tributo, cancelamento de isenção, aumento de isenção, esse tipo de coisa não tem. É só uma adaptação e simplificação. Em uma segunda fase, nós vamos ter revisão de mérito desse regulamento. Aí nós vamos ter alterações que poderão ser alterações significativas e que estas, se forem necessárias, terão que ser submetidas à Assembleia para aprovação. Mas voltando, depois da Lei Complementar 87, nós temos em Minas Gerais o Código Tributário Estadual, né? E nós temos que é representado pela Lei 6763 de 1975. Essa lei, ela detalha, também não é estática, não quer dizer que é de 75, ela tem diversas leis atualizando ela, é uma lei dinâmica também, e ela é que dá as cartas sobre o ICMS em Minas. Então é ela que define base de cálculo, é ela que define as alíquotas, é ela que define quem vai ser o contribuinte, quem não vai ser, sempre respeitando o óbvio a Lei Candir e a Constituição, mas é ela, né, que legisla sobre o ICMS em Minas. Cabe ao regulamento, que antes era representado pelo Decreto 43080, até
30 de junho vai ser ele, e a partir de 1º de julho, pelo decreto 48.589 de 2023, cabe ele regulamentar o que foi descrito na Lei 6763. Então, ou seja, se nós tivermos no futuro uma revisão de mérito, de mudança conceitual, dependendo dessa mudança, primeiro deverá ser alterada a Lei 6763 para depois mudar o regulamento. E o Poder Executivo não pode alterar a Lei 6763 de cara. Ele tem que mandar uma proposta para a Assembleia aprovar. Então, por isso que esse novo regulamento, essa nova alteração, essa primeira fase, ela vem somente para fazer adaptações, correções, dar uma limpada no regulamento e uma melhorada na sua redação. E ganhamos aí um plus de ter vários cancelamentos de documentos fiscais que já estavam em desuso, cancelamentos de obrigações acessórias que estavam em desuso. Nós temos aí um período até 2024 em que o Minas já tem um pacote de coisas que serão canceladas, né, de obrigações que serão canceladas, motivadas por essa alteração do regulamento, né? E Minas já vem pensando isso há muito tempo. Então, se a gente pega o cronograma da Secretaria de Fazenda de alteração do regulamento, essa primeira fase iniciou-se em dezembro de 2021. Então, em dezembro de 2021, já teve a demanda e o início dos trabalhos de um comitê específico na Cefaz de alteração do regulamento de CMS. Essa fase de dezembro de 2021 durou até março de 2023, né? Nosso mês, ainda estamos em março, e culminou em 1º de julho no novo regulamento de CMS. Então, ou seja, a partir de 1º de julho já estará em vigor o novo regulamento de CMS, regulamento esse que foi pensado de dezembro de 2021 a 3 de 2023, que foi essa primeira fase, né, de trabalhos da Cefaz. Agora, em abril, nós vamos iniciar uma segunda fase, que vai terminar em setembro de 2023. Qual será essa segunda fase? Primeiro, revisão de mérito do regulamento. Então, a partir de agora, o fisco vai começar a falar o seguinte: bom, o novo regulamento está aqui, já está limpo, já está enxuto, já está legal. O que eu posso fazer para melhorar a vida do contribuinte de fato? O que eu posso fazer para tentar uma redução de carga tributária de fato? O que eu posso fazer para corrigir algumas imperfeições que são de mérito e não de legislação, ou não é legislação, mas de adaptações e não somente correções, né? Também mudanças de fato. Então, junto com essa revisão de mérito, o fisco abriu para a participação externa da sociedade, né, contribuir com essa alteração no regulamento, inclusive até com revisão de mérito. Então, ou seja, o fisco, a partir de abril, ele estará aberto a sugestões. Então, o empresário ele pode fazer de forma organizada, juntar um grupo de empresários, juntar uma federação, sei lá, FIENG, federação dos supermercadistas e de diversos setores, né? Eles podem mandar em bloco, em pacote, representando toda a classe, ou a gente pode mandar de forma individual. O contador pode mandar, advogado pode mandar, o empresário pode mandar. Sugestões para ajustes nesse novo regulamento. Não é sugestão para mudar o anterior, não, porque o novo já vai estar em vigor. Alguma coisa no novo que passou batido e poderia ser atualizado. Então dá para a gente mandar essas sugestões. As sugestões são encaminhadas por e-mail nricms, então N de novo, R de regulamento, ICMS, @fazenda.mg.gov.br. O fisco já deixou claro que ele não vai responder todas as sugestões. Não tem
tempo e nem equipe para responder todo mundo. É sugestão sua, eu não vou fazer por conta disso, disso e disso. Essa vai ser feita, essa impacta setor tal, então não pode ser feito. Eles não vão responder. Eles prometem analisar todas e, se forem válidas, aplicarem. Mas responder, não vai haver resposta do fisco. É importante dizer também que o fisco já disponibilizou, junto com o Fale Conosco, uma equipe que participou da criação do novo regulamento para tirar eventuais dúvidas. E até mesmo nas secretarias de Fazenda já vai ter pessoas especialistas desse novo regulamento. Mas o Fale Conosco vai ser um canal que o contribuinte vai poder utilizar para solicitar esclarecimentos, dúvidas em relação à aplicação ou não de alguma coisa nesse novo regulamento. Depois dessa segunda fase terminada, ou seja, em setembro de 23, vai iniciar uma terceira fase, que vai começar em janeiro e vai terminar em junho de 2024. Que fase é essa? Revisão e consolidação de outras normas que utilizam do regulamento. Portarias, instruções normativas, orientações SUTRI, os próprios regimes especiais que citam alguma coisa do regulamento. Isso vai ser atualizado nessa terceira fase. Em relação aos regimes, o fisco orientou também de que não é para o contribuinte pedir alteração do seu regime especial, fazer uma solicitação assim, quero adaptação do meu regime com o novo regulamento. Não, isso vai ser feito de forma gradativa e da forma que vai ser sendo necessário. Beleza? Mas lá no meu regime está citando uma regra que não tem mais o novo regulamento. Então, se lá citar alguma coisa com base no regulamento anterior, que no novo não tem mais, não é para a gente fazer mais. Ou seja, o regime não pode ir contra o novo regulamento. Por ele não estar atualizado, não quer dizer que eu vou seguir uma regra que agora não tem mais por exclusão deste novo regulamento. Então, nós temos essas três fases. Estamos só no início, a vida do contribuinte começa a ser modificada agora, mas a vida do fisco, a Secretaria de Fazenda já está sendo impactada por esse novo regulamento desde dezembro de 2021, que foi quando eles iniciaram os trabalhos de execução desse novo regulamento. Recapitulando então, agora de abril a setembro é o tempo que o contribuinte tem para dar sugestões e o fisco vai ter para revisões de mérito no regulamento. As sugestões N de novo, NRI-CMS, novo regulamento CMS, @fazenda.mg.gov.br. Outra coisa também que o fisco já orientou, poderá ser prorrogada essa data de 1º de julho da vigência? A lógica é que não e a regra é que não. O fisco entende que 90 dias é o prazo necessário para o contribuinte se adaptar. Não, chegou lá em 30 de junho, viu que a maioria dos contribuintes não conseguiu se adaptar, as regras modificaram demais, etc. Poderá ser pensado numa prorrogação próxima à data, mas eles não querem trabalhar com isso, porque isso vai prorrogar todas as outras fases, Então eles não querem trabalhar com isso, não é a preferência do fisco, mas não descartaram uma prorrogação caso eles entendam que o contribuinte realmente está necessitando dessa prorrogação. Acho que em relação ao cronograma é só isso. Como que ficou o novo regulamento então? Ele continua com uma parte geral e com alguns anexos. Só que nós tínhamos antes 16 anexos e agora a gente tem 10 anexos. Então a gente teve 6 anexos que foram eliminados. Para falar a verdade, já tinha lá uns 2 ou 3 que já tinham sido revogados, tinha um que falava do Simples Minas, que era o tratamento disponibilizado para Simples Nacional, que desde 2006 já não estava em uso. Tinha algumas outras lá que não fazia sentido. E teve anexos inteiros revogados mesmo, como o caso
do cupom fiscal por ECF. Não existe mais cupom fiscal por ECF. Todas as empresas já estão utilizando a nota fiscal de consumidor eletrônica, então não fazia sentido a gente ter o cupom fiscal por ECF dentro do regulamento. Então, os novos anexos, eles ficaram da seguinte forma. Ó, anexo 1 fala das alíquotas. Felipe, mas agora tem um anexo para as alíquotas? Sim, o fisco entendeu que ficaria mais organizado ele apresentar as alíquotas no anexo e não mais no artigo 42 como era antigamente. E realmente ficou. Quando a gente abre o anexo, hoje é uma tabela com as alíquotas, né? Então, antes tinha inciso, parágrafo, a linha, agora não. Agora é uma tabela com um quadro especificando o produto, a alíquota, começando de baixo para cima, então começa com a alíquota de 6%, 7% e vai subindo, e vai explicando, 6% é tais operações e elas sofrem tais regras, tudo numa única linha e num único quadro. Então as alíquotas, entendo que ficou mais simples de pesquisa, de análise. Para o fisco tirar 10, só faltou ter a NCM de todos os produtos com as alíquotas. Porque aí os softwares vão conseguir pesquisar o NCM e a alíquota daquele produto, né? Ainda não chegamos nesse ponto, ainda não temos os NCMs nas tabelas de todos os produtos e as alíquotas. Beleza, então anexo 1 virou alíquota. Felipe, por que a alíquota está no 1 e não foi lá para o último da fila? Por que a redução de base de cálculo está no 2? Qual foi a lógica que o fisco usou de ordenamento dos anexos? À medida de que a parte geral precise desse anexo. O que é um anexo? Ele é um complemento do texto. E o texto oficial é a parte geral. Então, lá na parte geral, não lembro agora o artigo, sei lá, artigo 14, fala das alíquotas. Você não vai sujar a parte geral colocando todos os produtos e alíquotas. Então, ele cita as regras gerais das alíquotas, quando aplica interna, quando aplica interestadual e etc. Está lá na parte geral. E os produtos sujeitos às alíquotas, para não sujar o regulamento, eles viraram um anexo. Então, a necessidade do texto do regulamento de ter um anexo foi na primeira alíquota. Então, por isso que a alíquota é o anexo 1. Logo depois da alíquota, fala de base de cálculo. E aí houve a necessidade de falar da redução da base de cálculo. Por isso que o anexo 2 é o anexo de redução de base de cálculo. Então, a redução de base de cálculo, que antes era o anexo 4, então, por ordem, no antigo regulamento, ele era o 4º anexo a ser citado, agora ele é o 2º anexo a ser citado. Também houve ajustes, a redução de base de cálculo já era via tabela, mas houve ajustes como colocar o convênio de ICMS que dá base àquele benefício de redução em todos os dispositivos de redução. Então, todo dispositivo de redução agora, você vai olhar lá e vai saber com base em qual convênio Minas tem de autorização para dar aquele benefício. Os convênios, os benefícios que não tinham convênio e foram convalidados pela Lei 160, Lei Complementar 160, ele utilizou o convênio que regulamenta essa lei, que é o 190. Então nós vamos ter lá mais de 800 benefícios que usa a 190, que é a norma de convalidação, e os outros vão pegar realmente o convênio específico daquele benefício. Depois, nós temos o anexo 3, que foi, o fisco está falando, e quando a gente lê, a gente comprova isso, que é o anexo que teve menos modificações, que foi a transferência de crédito acumulado de ICMS. O fisco promete, em breve, trazer uma nova roupagem para a transferência de crédito acumulado de ICMS. Acredito eu que deva vir uma modernização em termos de homologação desse crédito, né?
um sistema eletrônico para fazer essa validação, igual já acontece, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Fazer aquelas DCAs em Excel, protocolar no CIARE, não está fazendo mais sentido. O fisco já identificou isso. Por hora ele não modificou nada, ou pouquíssimas coisas, e o fisco já promete em breve, deve ser já nessa revisão de mérito, uma atualização, inclusive tecnológica, na transferência de crédito acumulado. Depois nós temos um anexo que nós não tínhamos antes, igual a do alíquotas, os créditos presumidos, que é a mesma analogia das alíquotas. O artigo 42 ele já estava sujo, já estava difícil de interpretação. O artigo 75, então, nem se fala. É a mesma lógica. Então agora os créditos presumidos, que antes era no artigo 75, agora é o anexo 4 do regulamento, que também vem tabelado agora, organizado de uma forma de fácil leitura. Fácil mais ou menos, né? A legislação nunca é fácil, mas simplificou. Depois, e esse tem coincidência, né? Os documentos fiscais era anexo 5, então continuou no mesmo anexo, e é coincidência mesmo, porque, repito, a ordem aqui é a ordem que o regulamento, a parte geral, utiliza, só que a escrituração fiscal digital ela foi acoplada ao anexo dos documentos fiscais. Então, ou seja, nós temos um anexo para falar dos documentos e da escrituração fiscal digital. Antigamente não, eu tinha o anexo 5, que era dos documentos, e o anexo 7, que era da extração fiscal digital e de livros fiscais. Agora está tudo dentro do anexo 5. Logo depois, anexo 6, temos o diferimento, que era no nosso antigo regulamento, anexo 2, eu acho, era o diferimento, então agora virou anexo 4. O anexo falei bobagem, né? 5 documentos fiscais, 6 o diferimento, 7 substituição tributária. Então, o nosso antigo anexo 15, que era dividido em parte 1 e parte 2, que eram as mercadorias, ele agora virou o anexo 7 e continua sendo dividido em parte 1 e parte 2. Aqui tivemos alterações significativas de obrigações acessórias, como, por exemplo, né, spoilerzinho aí, não tem mais os registros obrigatórios da EFD das STs, registro C180, C380, se eu não me engano, que são aqueles registros que acompanham a mercadoria, o valor da ST dela para fins de ressarcimento. Minas, a priori, não só pode sair um decreto, alguma coisa obrigando por outro meio, mas a priori no regulamento cancelou-se essa obrigação e com isso simplificou os processos de ressarcimento e restituição de CMS-ST. Anexo 8º são disposições especiais, que era o anexo 9º antes. O Estado chamava de regimes especiais de tributação. Hoje ele está chamando de disposições especiais de tributação, o anexo 9º, com algumas modificações, agora é o 8º e antigamente era o 9º, com algumas modificações, mas bem próximo do que era antes. Nós temos o anexo 9º agora, suspensão, que era o nosso antigo anexo 2 ou 3, agora não vou lembrar de cabeça. Então, suspensão, anexo 9º. E o último, anexo 10, as isenções. Tivemos poucas reduções no número de isenções, no número de suspensões, no número de diferimento e de redução de base de cálculo. E as reduções que tiveram não foi para cancelar um benefício, porque para cancelar um benefício tinha que respeitar o princípio da anterioridade, por exemplo. Foi para tirar do regulamento um benefício que já não era mais aplicável, né? Tem benefícios, por exemplo, que já não faz sentido mais existir. Um exemplo, vamos imaginar que tinha no regulamento um benefício para venda de material para as vítimas de Brumadinho, né? É um fenômeno que já passou e que já não faz mais sentido ter esse benefício. Não estou dizendo que tinha, mas é um exemplo claro de ajuste desses dispositivos aqui. Com isso, então, gente, essa nova roupagem, essa nova lógica, né? Nós tivemos uma redução de 38% das páginas
do regulamento. O regulamento tinha mais de 700 páginas, agora ele tem 494 páginas. E tivemos uma redução de 30% das palavras, então, ou seja, 30% a menos de palavras dentro do nosso regulamento. Então, gente, o Estado está chamando de revogaço, né? É uma redução significativa no texto do nosso regulamento ICMS. Vai demorar um pouquinho para a gente acostumar, a gente já estava acostumado com uma lógica diferente. Eu, por exemplo, me gabava muito de falar que eu conhecia todos os anexos, aonde está cada coisa. Não dá para você conhecer o texto do regulamento inteiro, até porque ele muda toda semana, se ler dá, mas eu conhecia onde estava cada coisa. Agora, quebra de paradigma, é começar tudo de novo, entender tudo de novo, para facilitar as nossas pesquisas no futuro. Falando de pesquisa, o Estado vai manter aquele portal que é o Pesquisa Avançada no Regulamento ICMS e o Legis Fácil, que chamava, que você pesquisava a solução de consulta e etc. Ele vai manter, né? Então vai dar para a gente pesquisar no regulamento. Hoje ainda não dá, porque ele não está em vigor, só tem uma versão em PDF dele para a gente baixar, mas vai acoplar ao sistema de pesquisa do Estado esse regulamento e promete, não é bem uma promessa, mas é a intenção do fisco, num segundo momento, fazer um regulamento dinâmico, eles estão chamando de regulamento, 6.0, aonde a gente vai passar o mouse no dispositivo e ele vai abrir uma caixinha, vai ser um regulamento interativo e a gente vai conseguir ver de qual artigo da 67, 63 traz esse dispositivo, na onde está na Lei Candir essa questão. Então vai melhorar o acesso do contribuinte ao sistema de legislação. Vai ser um regulamento dinâmico. Eles já estão com a ideia de desenvolver isso, já tem um sistema parecido para o Conselho de Contribuintes, eles estão tentando trazer esse mesmo conceito para o regulamento ICMS. Na parte geral, Felipe, o que mudou de aspecto lógico, vamos pensar assim? O Estado resolveu utilizar o que a doutrina tributária já utiliza para conceituação dos tributos, que é dividir os conceitos tributários em aspectos material, temporal, espacial, quantitativo e subjetivo. Então, o regulamento agora tem esse texto, o capítulo do aspecto material, o capítulo do aspecto temporal, e por aí vai. E por isso que a gente teve alterações de lógica e de ordem dos anexos. Porque antigamente ele falava da incidência e da não incidência. Agora ele tem que falar da incidência e do faturador, porque o faturador é aspecto temporal e a incidência é aspecto material. E a não incidência é benefício fiscal. Então, ou seja, por essa nova lógica de entendimento, seguindo a doutrina tributária, a gente teve alterações significativas de ordem de artigos. Então, primeiro, o que é o aspecto material que a doutrina tributária diz? É basicamente a hipótese de incidência, ou seja, a matéria, né? O que vai ser tributado, né? E é muito útil em todos os dispositivos legais, porque ele permite o contribuinte a fazer, por exemplo, planejamento tributário. Eu sei que tributo eu vou pagar quando eu realizar aquela operação, ou seja, antes de eu vender uma mercadoria, eu consigo saber qual incidência eu vou pagar, graças à hipótese de incidência, que é abstrata, né? A hipótese de incidência, ela é abstrata, ela ainda não ocorreu, eu ainda não sou devedor do tributo quando eu estou falando de hipótese de incidência. Depois, o aspecto temporal, aí é a concretização dessa hipótese de incidência. O tempo, o momento em que vai ocorrer a incidência tributária. Então, a gente define isso como fato gerador, que vai ser logo depois da hipótese de incidência dentro do nosso regulamento novo, artigo 2 ou 3º, se eu não me engano. Depois, o aspecto espacial, o local, o estabelecimento, né? O lugar aonde vai ocorrer a tributação e para qual estado vai ocorrer a tributação.
E é interessante a gente entender esse local, estabelecimento, essa definição tem que ser bem clara, porque uma fatia do ICMS volta para o município. E o município tem que ser especificado, então, nessa tributação. Nós temos, por exemplo, a DAMEF, que é a declaração, e a VAF, né, que faz essa partição do valor adicionado e a distribuição nos municípios. Então, definir aonde é o estabelecimento ou o local de início da prestação é imprescindível para o dispositivo legal para ficar bem distribuído isso. Então, por isso a gente tem um aspecto espacial dentro do nosso novo regulamento ICMS. Felipe, isso não existia antes? Existia, só não era chamado de espacial. Então, essa reorganização trouxe essa nova roupagem. E nós temos o aspecto quantitativo, que eu começo a falar em dinheiro, eu quantifico a operação, e aí eu estou falando de alíquota, de base de cálculo e de valor do imposto já a ser pago. Estou falando de dinheiro, money. E o subjetivo, né? Quem vai ser o devedor? Quem vai recolher? Qual é o conceito de contribuinte? Né? Qual é o conceito do responsável? É sempre o contribuinte que vai ser o responsável? Ou nós vamos ter substituição tributária do contribuinte? Ou seja, o responsável vai ser uma pessoa diferente do contribuinte. Agora, nesse novo regulamento, qualificado como um aspecto subjetivo. Então, voltando, né, a nossa parte geral, ela começa sendo dividida em aspectos: material, temporal, espacial, quantitativo e aspecto subjetivo. Com isso, é um quinteto que você fecha, né, a lógica tributária. Por exemplo, qual é o imposto de incidência? Quando eu vou pagar? Beleza. Qual é o momento que eu pagarei? Para quem eu vou pagar? Em qual lugar eu vou pagar? Né? E qual o valor que eu vou pagar e quem vai pagar? Né? Quem é o devedor do tributo? Então, esses aspectos, esses 5 aspectos, ele fecha a incidência tributária, né? E agora o regulamento está alinhado com a doutrina tributária, como a lógica teórica tributária. Então, encerrando essa aula de hoje, semana que vem a gente continua com mais uma aula, aprofundando um pouco mais nessa mudança e nessa alteração do regulamento ICMS, né? Lembrando que 1º de julho está aí, não podemos deixar por última hora, nós temos que se preocupar com essa mudança, são mudanças significativas e que vai influenciar no nosso dia a dia tributário.